E também eu espero muito que aqui não seja parecido com uma aula de teoria musical, eu espero que seja uma aula de música, né? Eu espero que a gente não fique aprendendo sobre como consumir artefatos culturais. Eu espero que a gente saiba desfrutar deles do jeito certo, né? Então, assim, vamos parar de ficar estudando como é que funcionam as coisas, o esqueleto da música, o esqueleto dos filmes, e sim vamos aprender a olhar para um filme e falar: que filme bom, né? Que filme bom. Ontem a gente foi no MASP, é, e a gente visitou o prédio antigo, e o prédio antigo tem algumas obras antigas que estavam antes naquele salão principal ali do museu, e agora foram passadas para esse novo prédio. E lá está o Rembrandt, né? Eu vi uma foto bacana ali do Rembrandt chegando no Brasil. E aí, mano, o Rembrandt chegando no Brasil 100 anos atrás, e que legal ver aquilo, né? E aí a gente fica olhando para algumas obras e, de repente, uma galera da USP, estudante de artes visuais, sentada no chão, desenhando, assim, né? E aí foi um contraste muito clássico, assim, que a gente viu. Sentado no chão, um pessoal ali desenhando perfeitamente uma cópia do quadro que eles estavam vendo. Gente, bizarro, bizarro. Tipo, por um momento eu achei que aqueles caras eram melhores do que o Rembrandt, entendeu? Eles estavam do meu lado. Eu fiquei assim, caramba, me dá o seu autógrafo. Você tá vivo, né? Às vezes é uma oportunidade, quem sabe na frente lá vale bastante esse autógrafo. Mas, do outro lado, tinha uma galera assim, estudando, né, e tentando ler por trás do quadro as descrições do que aquele quadro significava, e falando: ó, usa tal técnica, usa tal técnica. E a Bel fez um excelente comentário, que o pessoal que estava desenhando ali estava curtindo mais, sabe? Então eu espero também que a gente possa aprender a vencer esse vício crente de tentar decifrar a moral da história, entendeu? E aprender a curtir, né? Porque a verdade é que Deus é um Deus que se alegra, Deus é lúdico, né? Deus é um Deus que está numa constante dança desde antes do início, né? Desde a eternidade. E nós somos chamados a fazer parte dessa dança também. Eu, antes de entrar nessa palestra, me lembrei de uma antiga música, antiga não, mas, enfim, já pode ser chamada de antiga, dos Arrais. Quem aqui gosta dos Arrais? Pois é, os Arrais são bons, né, velho? Uma pena que eles pararam de fazer música. Nossa, uma pena mesmo, né? Porque eles eram muito bons. Mas tem uma música deles que chama Instante. Quem aqui já ouviu? Pois é. Essa música, ela fala comigo de diferentes formas ao longo dos anos, né? Cada vez que eu leio ela, é tipo quando você lê a Bíblia, né? Você fica, ó, um novo aspecto aqui, ó. Mas aí é essa música que ela é meio canônica mesmo para mim. Olha só, ele canta assim: eu me cansei de viver na superfície do viver, de interpretar minha vida como um cientista. E não é exatamente isso que muitas vezes a gente faz? Pegar um sapinho ali e começar a dissecar ele no laboratório, e esse sapinho se chama qualquer arte que a gente consome, qualquer coisa da vida que a gente deveria estar desfrutando, e, na verdade, a gente está tentando encontrar ali o porquê daquilo existir, né? Às vezes a gente não precisa agir como alguém que possui todas as respostas, reduzindo a existência humana a teorias. A existência humana é muito maior do que teorias. E eu espero que hoje a gente possa tocar um pouco nisso, né? Bom, o tema é entretenimento. E eu não quero aqui evitar o elefante na sala, que é a grande pergunta do pode ou não pode, né? Todo mundo cai nessa pergunta em algum momento. Inclusive, essa pergunta é mais desafiadora do que a Teodiceia, né? Se Deus é tão bom e tão todo-poderoso, por que o mal existe? Uma pergunta mais presente nos gabinetes pastorais é: pode ou não pode fazer tatuagem? Epicuro gastou sua filosofia para responder por que pode ou não pode fazer tatuagem, né? É uma pergunta que consome o nosso cérebro, o nosso coração, e o tempo inteiro a gente está se perguntando, não em relação à tatuagem, mas em relação a várias coisas, né? Pode ou não pode ouvir música secular? Pode ou não pode? O que mais? Assistir filme de terror? O que mais? Ler livro? Não, calma aí, pô. A Bíblia é um livro. Ler livro que não... Assistir dorama. Assistir dorama, é isso aí. Jogar videogame, o que mais? Comer comida, o quê? Sei lá. Doce de Cosme e Damião. Festa junina.
Enfim, as perguntas são várias e o meu intuito aqui não é responder nenhuma delas, tá? Eu não vou ficar aqui gastando meu tempo perguntando se você pode ou não pode. Festa junina, não, eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa. Halloween, pois é. Aí, assim, quem aqui cresceu no lar evangélico? Quem aqui não podia ir na festa junina da escola? Pois é. A gente sabe muito bem como é que é isso, né? Nossa, eu não tinha muito amigo por causa disso, eu acho. Eu não ia nas coisas. Minha mãe não deixava, não. É. E o pior é que eu também não tinha amigo da igreja. Então, custou, velho. Custou pra destravar. Mas, enfim. Eu tinha meus amigos eram os filhos dos amigos crentes da minha mãe. Só que eles eram de outra idade, né? Aí não batia muito bem, não. Mas, enfim. Bom, pode ou não pode? Queria adereçar primeiro essa questão. Gente, a gente tem aqui 1h10, né, para ter essa palestra, então eu espero que eu gaste aqui metade do tempo para a gente ter um momento de conversa aqui, né, primeiro, mas depois trago suas perguntas, beleza? Para a gente realmente interagir. Mas sobre o pode ou não pode. A verdade, gente, é que essa pergunta do pode ou não pode, por mais que ela possa parecer, em muitos casos, uma pergunta profundamente devota, né? Porque, eu quero agradar a Deus, muitas vezes ela vem não de um lugar de devoção a Jesus, mas de religiosidade, né? Por quê? O que é o pode ou não pode? Em outras palavras, qual que é o limite? Até onde que eu posso ir, né? Até onde que eu posso caminhar sem cair no inferno? Até onde que eu posso caminhar sem começar a pecar? E essa pergunta, ela é muito complicada. Ela é muito complicada porque o filho pródigo, ele tinha essa pergunta no coração, né? Pode ou não pode? O que é o pode ou não pode? É você viver na sua casa do pai, mas também ficar o tempo inteiro na cerca ali, contemplando o mundo, falando, nó, queria lá, né? Então vamos tentar estender um pouquinho mais essa cerca aqui para ver o quanto mais a gente consegue de pegar da essência do que tem ali naquele mundo ali, né? Eu não quero ficar na casa do meu pai. Então, eu acho que o grande problema dessa pergunta de pode ou não pode é que ela esconde um desejo de, ou melhor, não um desejo, mas uma insuficiência da casa do pai, entendeu? E muitas vezes, essa insuficiência da casa do pai também é acompanhada de uma falta de compreensão de que na casa do pai tem música boa, na casa do pai tem filme bom, na casa do pai tem alegria. O foco é esse. O foco não é se tem filme bom, se tem música boa, se tem o que, sei lá, mais bom. Não é isso. O foco é que na casa do pai tem a fonte de alegria. O foco é que Deus é aquele que sabe aproveitar bem a realidade. Deus é a fonte de todo prazer. Tem um artigo do C.S. Lewis que talvez seja realmente o artigo mais importante dele, que é o Peso de Glória, que está no livro Peso de Glória, é o primeiro capítulo. E nesse livro, nesse artigo, ele começa escrevendo o seguinte: se você perguntar para 20 pessoas qual que é a principal virtude cristã, 19 delas vão dizer que é a abnegação. A abnegação. A gente tem essa mania de achar que a principal virtude cristã é a abnegação. Mas, na verdade, uma ali estaria certa, né? Uma das 20 estaria certa e diria que é o amor. É o amor. E quem concordaria muito com isso é o John Piper, né? Vocês devem estar familiarizados com a teologia do John Piper. O John Piper pegou o catecismo de Westminster e ele fez uma coisa muito ousada, né? Os presbiterianos aqui sabem muito bem do catecismo de Westminster. E a primeira pergunta do catecismo de Westminster é: qual é o propósito do homem? Qual o propósito do ser humano? Qual é? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o seu propósito. O seu propósito é, primeiro, glorificar a Deus e, segundo, se alegrar nele para sempre. O que o John Piper vai dizer é o seguinte: não é primeiro e segundo, é uma coisa só. Ele pega essa como é que chama? Conectivo e troca por ao. Então a ideia é a seguinte: o meu propósito é glorificar a Deus ao me alegrar nele para sempre. É por isso que ele diz também que Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele.
Entendeu? Deus não está te chamando para ficar se chicoteando. Ele não está te chamando para isso. É por isso que o John Piper fala do hedonismo cristão. O hedonismo cristão. Gente, eu vou falar uma coisa aqui polêmica, né? Vou até largar o microfone. Mentira, eu vou não. Mas um dia eu encontrei no YouTube uma entrevista do Gregório do Vivier, falando sobre... Eu acho impressionante aquele vídeo. Na época eu assisti, eu fiquei assim... Na época, o quê? Foi antes... Deve ter sido uns 7 anos atrás. Na época eu fiquei... Nossa, bota esse cara na fogueira. Enfim, mas o Gregório falava o seguinte, ele falava que os cristãos, eles eram fanáticos sexuais, por causa da ética sexual cristã. Ele falava assim, o fato do cristão esperar até o casamento para ter sexo, mostra neles não uma desvalorização do sexo, mas uma supervalorização. Eu fiquei, tá certíssimo, tá certíssimo. Está certíssimo. O crente é aquele que melhor consegue desfrutar do prazer. O crente é o que melhor consegue desfrutar do prazer porque ele conhece a Deus. Ele conhece a Deus. E essas coisas da terra, elas podem facilmente se tornar ídolos se a gente esquecer do Criador. As criaturas, quando se tornam senhores da nossa vida e deixam de apontar para a existência do Criador, elas perdem o potencial de nos satisfazer verdadeiramente. Elas perdem o potencial. E eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que aqui não tem a ver com entretenimento, mas vale, né? Imagina um namoro, né? Namoro cristão. O crente se relaciona no namoro de uma forma muito diferente do pessoal do mundo, né? Porque o pessoal do mundo não dá tanta ênfase pro namoro, né? O crente fica super emocionado ali, né? Então ele fica lá, né? Nossa, Deus, finalmente, vou namorar. E aí, é muito normal um dos dois, ou os dois, começar a sugar um ao outro, né? Começar a tentar encontrar a satisfação dele naquela pessoa ali. E não dá. A pessoa não é Deus. Você começa a colocar ela no lugar de Deus e espera que essa pessoa te supra como se ela fosse Deus. E não é. E rapidamente ela é esvaziada. Rapidamente ela é esvaziada. Sabe quem fazia isso muito? A mulher samaritana. Ela ficava indo de marido em marido procurando alguém que fosse satisfazer ela. E ela já estava no 6º homem que não era marido, e ali, diante daquele poço rachado, né? Ali a mulher samaritana claramente é uma referência visual ali a Jeremias 2,13, né? Que meu povo cavou poços rachados. Me abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram poços rachados. E a mulher samaritana está lá sentada. A mulher samaritana está lá sentada, ou melhor, a mulher samaritana chega lá e encontra Jesus sentado. E quem é Jesus? Senão o 7º marido. Jesus é o 7º homem da vida dela, e 7º aqui não é no sentido de mais um, é no sentido de 7, é o perfeito. É aquele que finalmente vai satisfazer. É a fonte de águas vivas assentada do lado do poço rachado. E Jesus apresenta-se para ela e fala, eu posso te dar uma água que você nunca mais vai ter sede se beber. Nunca mais vai ter sede. Então nós, como cristãos, nós podemos desfrutar da realidade de uma forma que o mundo não pode, porque nós podemos colocar o Criador no lugar de Criador. O nosso coração consegue colocar dessa forma, não pelo nosso esforço, mas porque Cristo fez isso em nós. Cristo fez isso em nós. As criaturas de Deus podem nos dar prazer quando elas são entendidas dessa forma, enquanto criaturas. Mas se elas ocupam no nosso coração um lugar de Deus, as coisas desconfiguram. Tudo fica desconfigurado. Agostinho escreve nas Confissões, se não me engano, no livro 10 mesmo. No livro 10, ele começa a perguntar quem é Deus. Quem aqui já leu as Confissões? Ou pelo menos já teve curiosidade? Nunca teve curiosidade de ler Confissões de Agostinho? Pelo amor de Deus, gente, leiam Confissões de Agostinho. Mas Agostinho, ele começa Gente, tá bom, ok, para quem não conhece esse livro, esse é um livro antigo, tá? Esse é um livro do século... eu não sei contar século. É igual o mês de grávida, né, velho? Eu não sei contar. 300 depois de Cristo, é isso aí. Século 4?
Beleza. E Agostinho, ele começa a procurar na criação quem é Deus. E ele começa a perguntar para as criaturas quem é Deus. E ele começa a perguntar para a árvore: você é Deus? E a árvore responde: não sou, procura acima de mim. E ele pergunta para os pássaros: vocês são Deus? Não somos, procure acima de nós. E aí ele pergunta para o ar. E aí ele responde: Anaxímenes estava errado, o ar não é Deus. Procure acima de nós. E Agostinho fica cansado de tanto procurar e ele fala: então, digam-me algo, pelo menos alguma coisa sobre quem é Deus. E toda a natureza, todas as suas criaturas respondem numa só voz: foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem nos fez. E ali Agostinho se encontra com Deus. Porque as criaturas apontam para Deus. Mas se nós colocamos as criaturas no lugar do Criador, nós perdemos a beleza das coisas. Nós perdemos a capacidade de desfrutar da criação de Deus. Se esvai. Então, trazendo para o nosso contexto atual, como que a gente pode desfrutar do entretenimento? Como é que a gente pode desfrutar, de fato, desse... Porque também, o que é entretenimento? Entretenimento não é só o filme da Marvel que passa no cinema, né? Até porque não tem mais como desfrutar da Marvel, né? Mas houve uma época. Thunderbolts é bom, eu não vi, mas é um pouquinho melhor. Mas, enfim, chegará um dia, né, velho? É isso aí, velho. O problema é sistêmico. Enfim, a verdade é que o entretenimento é muito maior do que isso tudo, né? Quando a gente fala de entretenimento, aqui eu acho que é importante a gente fazer essa delimitação aqui, né? Na verdade, é aumentar o limite. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que o entretenimento é o quê? É a música pop, né? É a cultura pop, é o filme, é a série. Mas não, entretenimento também é passear no parque, tá? Entretenimento também é ir no museu. Entretenimento também é sair com os amigos e ter uma boa conversa. Uma boa e inútil conversa. E eu acho que essa que é a grande questão, né? Eu imagino que a Larissa Lima esteja falando a mesma coisa que eu agora. Por quê? Porque a amizade é inútil, né? O C.S. Lewis fala disso. O C.S. Lewis fala que... Gente, eu cito muito C.S. Lewis. Mas... isso aí, velho. A amizade, ela é inútil. A amizade, ela não tem em si um sentido de propósito. No sentido de, isso aqui me dá propósito. Eu nasci para fazer essa amizade com esse amigo X. Não, meu irmão. Mas é a inutilidade da amizade que dá sentido para a sua vida. Tá entendendo? É a inutilidade dessas coisas que dá sentido à existência. É a inutilidade da beleza que faz a beleza ser bela. Entendeu? Muitas vezes a gente poderia reduzir a arquitetura ao funcional, né? A gente poderia muito bem reduzir a arquitetura ao funcional. Vamos somente criar um prédio aqui que seja prático, que dê conta de abrigar as pessoas, que tenha uma portaria funcional, que seja relativamente seguro, e é isso aí. Mas a arquitetura não se reduz a isso. Ela também envolve o aspecto estético, o aspecto da beleza. Se você vai em cidades que se renderam a esse sistema, você vai ver cidades profundamente imersas em depressão, índices de depressão. Porque a beleza, por mais inútil que ela seja, ela traz valor à vida. Ela traz valor à vida. Então é importante a gente entender que... Aqui eu estou repetindo o que eu falei no início, né? A beleza, ela não tem essa utilidade no sentido pragmático da coisa. Mas ela dá valor para a existência. E Deus se agrada disso. Deus se agrada quando a gente escuta uma boa música e simplesmente gosta disso, né? Eu tenho vários quadros ali no MASP que eu poderia ficar um tempão ali, olha esse detalhe aqui. Mas o que mais me chama a atenção lá é um do Matisse que eu não sei absolutamente nada do que significa. Mas eu acho ele bem bonito. E eu fico assim, encantado com ele. Encantado. Porque é inútil, eu não preciso daquilo. Mas aquilo traz beleza para a minha vida. Então, como que nós podemos usufruir do entretenimento hoje sem ficar caindo nessa pergunta de pode ou não pode? Tá? Bom, eu acredito que existe um jeito errado e existe um jeito certo. E tudo isso passa pela prudência e pelo discernimento. Tá? E aqui, é claro, né, eu acho que a questão da prudência
vai aparecer algumas perguntas aí. Mas eu vou tentar ser breve para a gente poder entrar nas perguntas. A primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que onde vocês mais consomem entretenimento hoje? Levantem aí, ó, o celular de vocês. Ok, vamos fazer igual a Sociedade dos Poetas Mortos. Pega o celular, bota em cima, taca no chão. Tô zoando, não faz isso não. Mas a verdade é que esse aparelho aqui ele não é neutro, tá? A gente tem essa mania de achar que é neutro. Não é neutro. Quem escreveu muito sobre isso foi o Neil Postman, num livro chamado Amusing Ourselves to Death, Nos Entretendo até a Morte. E nesse livro, ele é um livro antigo, é um livro que veio ali na década de 80, então ele ainda não tinha visto o nascimento dos smartphones e das redes sociais, mas ele já estava falando sobre a TV. E a TV era o seguinte, gente, a rádio, antes, era um evento familiar, cronológico. Né? As pessoas se reuniam para ouvir uma notícia, ligavam a rádio, ou ia ter um programa específico, todo mundo se reunia para ouvir. Né? Mas quando a TV veio e ela trouxe a possibilidade... Gente, como é que a TV ganha dinheiro? Já pararam para pensar por que a TV é de graça? É porque passa propaganda. E a propaganda é o que dá dinheiro para as emissoras continuarem produzindo. Entendeu? É por causa da audiência. Né? Aquela velha frase, né? Se você não está pagando é porque você que é o produto. Você que é o produto. Você está ali assistindo a TV e, basicamente, o sistema da TV ali, o sistema da televisão, ele é todo projetado para que você esteja com a cara enfiada na TV o tempo inteiro para ter o máximo de retenção da sua atenção possível. Você é colocado ali para ficar o tempo inteiro assistindo. Gente, quem lembra de quando o Instagram tinha feed que acabava? Quem lembra disso? Lembra quando você ia rolando e aparecia um checkzinho e falava assim, você já viu tudo? Gente, isso não tem muito tempo. Isso deve ter menos de 2 anos. Isso não existe mais. Bem-vindo ao feed infinito. Você pode rolar. Gente, não importa quantas pessoas você siga no Instagram. O Instagram não te entrega quem você segue. Entendeu? Ninguém vê os posts do Prisma mais. Pode seguir à vontade, o Instagram não vai te entregar, ele vai te entregar sei lá, velho, uma galera fazendo... E aí, vamos fazer um risoto? Tipo assim, vai aparecer alguma outra coisa. Vai aparecer uma outra coisa. E você não precisa seguir. Você não precisa seguir, não importa. Todo o sistema ali é projetado para te reter a atenção. É para você ficar preso ali naquela tela. Preso, sugado, como se fosse um zumbi. Eu acho que essa é a melhor expressão que a gente pode usar aqui. Zumbificação. Zumbificação. Você está o tempo inteiro ali, ó, nesse movimento aqui, ó. Que, gente, já vai parar para pensar que talvez isso daqui, pensando aqui na linha evolutiva, daqui uns 100 anos daqui vai ser cabuloso, né, velho? Daqui vai ser um músculo. A galera vai malhar isso aqui na academia. Cara, a gente fica preso ali. E o grande problema é a forma como você fica preso, entendeu? E eu não sou otimista. Eu não acho que existe uma forma saudável de olhar para o celular, entendeu? Acho que a forma de olhar para o celular mais saudável possível é o mínimo possível. É isso. É isso, porque aquele sistema ali não é neutro. Não dá para você chegar lá e falar, não, mas eu sou virtuoso, eu posso navegar pelo Instagram sem cair na zumbificação. Não tem como. Não tem como. Você pode colocar timer de 15 minutos e vai falar assim, dane-se. Tô nem aí, não tem ninguém me cobrando. Não tem ninguém me cobrando. O pessoal precisava inventar um timer externo que cobrasse, te desse penalização verdadeira, entendeu? Do tipo, vai ficar mais 15 minutos? Ok, R$50. Nu, imagina? Ou, que isso? Ó, dá crédito, hein? Se alguém pegar essa ideia. Mas aqui, a verdade é que não é neutro. Não é neutro. Tem um vídeo muito legal daquele canal Vox. Vox é um canal de notícia que tem no YouTube. E eles têm um vídeo que fala sobre tipo, o design viciante do iPhone, né? E é bem interessante você assistir. Eles até dão algumas dicas. Uma das dicas que eles dão é, coloque o iPhone no preto e branco. Eu faço isso. Não, eu não faço isso, mas eu tenho essa opção. Aqui, ó. Olha só que legal. Tá colorido, né? Aí eu aperto 3 vezes aqui, ó. Puf, preto e branco.
Enfim, eles dão essa dica. Eles também dão a dica de você tirar as notificações ou pelo menos mudar elas de cor. O vermelho, gente, é a cor do McDonald's, né? O vermelho é muitas cores. Então, assim, chama muita atenção. Tire as notificações. Eles dão algumas dicas. Mas a verdade, gente, é que você pode até diminuir o dano, mas a verdade é que você vai ficar preso ali, né? Então, esse estilo de comportamento das redes sociais, ele é muito parecido com aquilo que Paulo fala sobre o torpor espiritual, né? Muitas vezes a gente anda de uma forma meio desacordada. É o que Paulo fala em Romanos 13, né? Parem de viver como quem vive de noite. Só que quem vive de noite lá no Império Romano, no contexto de Paulo, vive de noite nas orgias, nas loucuras, né? E a gente? Não, né? A gente fica de noite aqui, ó, a zumbificação. A noite nossa é a zumbificação. O que é a noite? Não é noite literal, é a noite no sentido de não estar acordado, não estar pronto para reagir, entendeu? Não está pronto para reagir. Eu tô aqui, ó. Se aparecer, sei lá, não queria dar um exemplo ruim, não. Mas se aparecer um assaltante aqui, velho, tipo assim, eu tô lá, ó, 100% entregue a ele, porque eu tô numa postura de não reação, entendeu? Eu estou numa postura de não reação. Eu não consigo reagir nesse momento que acontece algum imprevisto. Eu não consigo. Já viu como é que é policial? O policial está sempre atento, né? Conheço alguns policiais que eles vão sentar, eles sentam meio de lado, né? Pronto para levantar, pronto para agir, né? E a verdade é que Paulo chama a gente para viver de uma forma parecida com isso. Não fisicamente, igual os policiais fazem, mas espiritualmente. Nós temos que ter uma postura de prontidão. Né? Não é à toa que um dos apetrechos ali do look, né, da armadura da fé, é o calçado da prontidão. Prontidão. A calçada da prontidão. A gente tem que estar pronto. A gente tem que estar pronto. A gente não pode estar numa postura dos discípulos de Jesus que dormem enquanto os soldados estão vindo matar Jesus. A gente tem que estar numa postura de prontidão. E essa postura do Instagram, pessoal, ela não é uma boa postura. Ela não é uma boa postura. Ela é uma postura de passividade. Uma postura de zumbificação. Bom, e qual seria a forma correta da gente olhar para essa experiência com entretenimento? E é aqui que eu queria abrir para as perguntas, tá bom? Porque a verdade é que essa forma correta de lidar tem muito a ver com o que eu já falei antes. É a gente reconhecer a beleza do Criador na criação, mas não se entregar às criaturas como se elas fossem criadoras, né? Elas não são. Elas não podem ocupar esse lugar, né? E a verdade é que os filmes que a gente assiste, eles nos transportam para uma ampliação do nosso repertório existencial. Eles aumentam a nossa capacidade de conhecer a realidade. Eles aumentam a nossa capacidade de chegar em contextos que nós não chegaríamos sozinhos. Eu estava falando com o Levi anteontem. Cara, falta muita... Tipo assim, a gente, por exemplo, muitos teólogos não conhecem qual é a realidade da periferia, né? E, às vezes, uma música de rap, você não precisa ir lá necessariamente. Às vezes, uma música de rap vai denunciar uma coisa que você não conhece, né? Ou então, por exemplo, tem um filme que eu amo, que é o... Caramba, esqueci o nome do filme que eu amo. Gente, é do Paul Schrader lá, é o... First Reformed. Gente, esse filme é maravilhoso. Dirigido pelo escritor do Taxi Driver. First Reformed, primeiro reformado. É um filme de um pastor, mas ele não é um filme crente, não. Mas é um filme que retrata muito bem a crise de fé. É um filme que retrata muito bem a crise de fé. E sem esse filme, eu acho que eu dificilmente teria capacidade de conseguir ouvir outras crises de fé. Ali, principalmente, era uma crise bem ideológica, doutrinária, sabe? E aquele filme me ajudou a ter compaixão quando aparece alguém me falando que está com uma crise. E antigamente eu falava assim, nossa, não, velho, cancela essas ideologias aí e tal. Não, velho, existe um dilema ali no coração dele que está existindo. E esse filme me ajudou a perceber, né?
Um outro filme, Silêncio do Scorsese, meu filme favorito. Isso não tem lugar nenhum para ver. Esse filme me ajudou também a aceitar o fato da dúvida, poder andar junto com a fé, né? Esse filme me ajudou a abraçar meus momentos de crise também, meus momentos de crise de fé. Tem vários. Então, a cultura, o entretenimento, ele tem esse propósito da gente poder desfrutar de uma forma mais ampla da criação. Jesus era alguém que conhecia o coração do homem, não precisava que ninguém lhe ensinasse, ele sabia o que era ser homem, ele era conhecido das dores, ele conhecia. Né? Esse conhecimento da humanidade é algo que Jesus tinha, e por ele ter isso também, nós podemos almejar algo parecido com isso. Né? E dentro desse contexto onde nós colocamos as criaturas como criaturas e não ficamos nos enganando, colocando criaturas como criadoras e falando que são só criaturas, nesse contexto nós podemos ampliar o nosso repertório existencial. Né? Às vezes a música vai trazer o indizível. Às vezes você está numa situação em que você só precisa ali de um ponto de exclamação ali, sabe? De uma coisa que aumente a experiência. E aí uma música evoca uma emoção que você não consegue colocar em palavras. Né? Um jogo de futebol coloca você junto com seus amigos torcendo por um... Vocês ignoram todas as diferenças ali para torcer por um mesmo time, entendeu? Para ficar com raiva do mesmo time. E é isso aí, quando vira fanatismo, é claro que isso cai. É claro que isso vira corrompido. Por que isso se corrompe? Porque a criatura vira criador. Gente, a verdade é toda essa. Tudo, na realidade, é um bem ou um bem corrompido. Isso foi algo que eu aprendi com o Guilherme de Carvalho. Tudo na criação ou é bem corrompido. Por causa do fato de que Deus é o Senhor sobre todo o cosmos e o diabo é vacilão, né? Ele não é Senhor, não é igual Star Wars, né? Que tem a força, os dois lados da força, né? Sabe aquele quadrinho lá de Jesus queda de braço com o diabo? Pois é, não é isso, não existe isso. Né? O diabo, ele é um vacilão, só isso mesmo. E todo bem da criação, tudo que existe na criação ou é bem ou é um bem corrompido. Então, por exemplo, o sexo é um bem, a pornografia é um bem corrompido. Entendeu? Eu não estou dizendo que a pornografia é um bem, estou falando que ela é uma corrupção do bem. O mal, na cosmovisão cristã, é periférico ao bem. O mal ele é sempre periférico, nesse sentido. Porque nasce de algo bom que é corrompido. Então, tudo que a gente for interagir culturalmente, a gente tem que ter essa consciência. Pode cair. A gente pode usar da pior forma possível. Assim como nós podemos usar de uma maneira boa. Né? E é claro que vão ter coisas do tipo a pornografia que você não vai conseguir redimir ela. Você não vai conseguir falar, não, aqui, ó, vou assistir de uma forma saudável. Não existe isso não, meu irmão. Isso é caído. Mas é um bem caído. E o que caiu não foi a pornografia, foi o sexo. A gente tem que aprender a encontrar o que vem antes ali. Antes dessa cadeia de queda. Né? O corrompido tem algo anterior que é inteiro. E a gente tem que encontrar esse inteiro. E essa é uma forma da gente interagir com o entretenimento. Pessoal, eu queria agora abrir para perguntas. Enfim, eu não sei se alguém já tem alguma preparada aí. Se não tiver, lança. Aí, ó, boa. Tá. Sim. Foi? Ah, que bom. Nossa. Ai, desculpa, gente. Então, né? Queria que a gente voltasse num tópico que a gente abordou sobre os vícios da tela, né, e tudo mais. E tem uma explicação científica, né, para isso acontecer. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem já deve ter lido O Poder do Hábito já conhece esses nomes. Mas a gente produz o hormônio do prazer, né, que se chama dopamina. E o nosso corpo ele produz dois tipos, dependendo do que a gente estiver consumindo, que é a fásica e a tônica. E a fásica, que é a dopamina barata,
ou aquela que a gente recebe com mais rapidez, é o que faz a gente ficar o tempo inteiro na rede, né, tipo, rolando, 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 que é porque a gente tem aquela recompensa rápida. E é o que faz o nosso cérebro querer cada vez mais essa recompensa rápida, essa recompensa rápida. Então, quanto mais tempo a gente passa recebendo esse entretenimento rápido, né, mais a gente recebe essa dopamina barata. Por isso que a gente tem essa sensação de cansaço. Quantos aqui fazem isso, tipo, antes de dormir, fica no feed, assim, rodando várias vezes? E aí a gente acorda no dia seguinte cansado. É essa dopamina barata. E uma coisa que eu aprendi com a minha psicóloga, principalmente depois que eu passei pelo burnout, né, e tudo mais, eu trabalho com redes sociais, gente, então acho que é por isso. Tentar evitar ou conseguir o máximo possível produzir a dopamina boa. E como que a gente faz isso? Com essas recompensas a longo prazo. Lavando a louça, lendo um bom livro, ou tendo os momentos inúteis que a gente geralmente tem com amigos, família e tudo mais. Então, acho que isso seria interessante. E também que isso também é uma forma de glorificar a Deus, né? Então, a gente sentir prazer, a gente se divertir, nosso trabalho, tudo isso também glorifica a Deus. E uma das coisas que glorifica ao Senhor também é o nosso descanso. Então, quanto mais tempo a gente passa recebendo essa dopamina barata, ou a gente perdendo esse tempo com coisas que realmente não vão dar um benefício a longo prazo, e a gente se cansa mais, menos a gente entende a importância de descansar. Então, acho que eu aprendi muito isso, e acho que isso é muito importante, principalmente para quem trabalha ou para quem gosta muito de entretenimento, de consumir conteúdos tanto na internet, cinema, arte, etc. Então, acho que é isso, só queria comentar. Eu acho que a gente tem essa... Vocês já devem ter percebido... Vocês já devem ter percebido que na geração Z... E agora alfa, né, gente? A geração alfa está virando adulta. Meu Deus, nós estamos velhos. Mas é muito curioso como que parece que esse comportamento que você descreveu, ele se manifesta de uma forma maior, né? No sentido de ele afeta uma escala maior, que é o fato de que existem dados que mostram que os novos empregados, né? Os funcionários da geração Alfa e Z, eles não conseguem ficar mais de 2 meses no emprego. E é por causa disso, né? Oi? Existe uma dificuldade de retenção, né? Justamente porque a gente aprendeu esse mecanismo de que eu quero, então eu tenho. Então, por exemplo, a gente tem esse gap entre a minha vontade e a obtenção da vontade cada vez mais encurtado na hipermodernidade. Então, por exemplo, eu quero um hambúrguer, peço um iFood, chega em 15 minutos. Entendeu? Eu tô com tédio, abro o Instagram, pronto, resolvido, né? E isso, gente, essa experiência de não ter que esperar, ela tem uma cara de eternidade, mas é uma pseudo-eternidade. Ela é uma eternidade fake, né? A gente está tendo uma experiência ali, parecendo uma experiência transcendente, porque é justamente isso que o celular faz. Você esquece que você tem um corpo, você acha que sua vida está ali no usuário que você tem no Instagram, né? Meu nome não é Gabriel, espaço de Castro Pacheco. Meu Instagram é @Gabriel Pacheco, né? Eu não tenho tantas idades, eu tenho tantos seguidores, eu não tenho tantos marcos de vida, eu tenho tantos posts, eu sou aquilo ali. Entendeu? É a cibernetificação do meu corpo. É a descorporificação. E a fé cristã ela é totalmente encarnacional. Esse é o ponto. O verbo se fez carne, ele não se fez data, ele não se fez bit, entendeu? Ele se fez carne. E pelo verbo se fazer carne, nós também precisamos passar por um caminho de vida cristã, de discipulado, que passe pela corporificação. Entendeu? Então... nós precisamos sair com os amigos, né? Nós precisamos desenvolver hábitos mesmo de sair para passear, velho. Sair de casa, entendeu? Sair de casa. Nós precisamos repor essa falta que a modernidade trouxe para a gente. Essa falta que o celular trouxe para a gente. A gente precisa expandir esse gap. A gente precisa expandir esse gap.
Se a gente ficar baseado na experiência que a gente tem agora, a gente vai continuar tendo cultos que só visam o jovem ter uma experiência transcendental com Deus e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Ele não consegue ter uma visão de longo prazo, de que ele foi chamado para seguir Jesus até o final da vida dele, né? Então, a gente precisa mesmo rever isso, né? E pensar em formas mesmo, sabe? Eu acho que a igreja é um lugar muito saudável para isso. Eu acho que um aspecto importante disso também é que é essa ideia da recompensa na hora, é que a gente perde um pouco da noção de processo. Então, eu esqueci o nome. A Larissa estava falando aqui quando pensou em formas de entretenimento, né, no crochê, por exemplo, no bordado, numa pintura, num desenho, que são coisas que a gente perde de vista, de que são entretenimento também. Quando a gente pensa em entretenimento hoje, a gente pensa sempre em formas da arte que a gente consegue consumir agora e nas próximas 2 horas. Mas uma pintura, quando a gente vê ali um Monet, um Rembrandt, eles estavam se entretendo, era um tipo de trabalho também, mas eles passavam horas, dias, anos fazendo aquilo ali até ele ficar pronto, né? Então, eu acho que a gente tem essa ideia de que se entreter é se entreter agora. Então, eu começo uma coisa e eu termino ela na próxima hora. Eu não consigo ficar com a coisa ali sendo feita. E a gente perde, então, essas outras noções de possibilidades de entretenimento, que são essas formas, às vezes, mais coletivas. Então, um jogo de tabuleiro, um sair para jogar vôlei com os amigos, sem necessariamente ter que competir ou algo nesse sentido. Ou então coisas mais individuais, né? Que não só uma leitura, mas pensar num crochê mesmo, pintar, desenhar, aprender uma coisa nova, que são coisas que exigem da gente. Cozinhar é uma forma muito, muito legal, né? Comer também. Mas, mas que são formas que a gente perde de vista porque a gente quer sempre esse entretenimento rápido e porque a gente está com muito na mente essa coisa da internet, a gente só pensa em coisas associadas a isso. Eu acho que aí entra a coisa do entretenimento na etimologia que eu tinha pensado que era verdadeira, mas não era, né? É o entre, né? É o no processo. Ela tinha levantado a mão aqui primeiro? Não, mas é porque só para ela fazer ali, aí depois faz ali. Oi, tá dando para me ouvir? Tá. Primeiramente, eu queria agradecer muito a palestra. Assim, esse é um tema que ocupa muito espaço na minha mente. Assim, eu penso muito sobre isso, porque eu acho que, de certa forma, eu consegui observar isso que você falou, né, de observar Deus por meio do entretenimento e por meio de coisas que não são diretamente, né, da igreja, o louvor, assim. E só que eu me observo muito nesse lugar de é muito difícil de diferenciar esse limite, né? E aí eu queria saber, tipo, um pouco da sua opinião do como que a gente pode talvez pensar em se policiar, assim, né? O quanto, tipo, sinais de que aquilo está demais, ou de que a gente está muito no celular, ou que a gente está muito ouvindo música de um determinado jeito, assim. E o que você acha, assim, se isso tem a ver com a questão da motivação, o quanto que isso tem a ver com a motivação, mais ou menos nesse sentido, assim. E aí, só um comentário também, essa questão do tédio que vocês falaram, eu acho muito importante, eu penso muito sobre isso, porque eu lembro quando eu era adolescente, assim, tipo, 13, 14 anos, e eu tinha tédio, assim, com frequência, eu me sentia entediada, e não tinha nada que resolvesse o tédio. Hoje em dia, a gente não sente mais tédio, não tem mais espaço para isso. E eu até falo, assim, né, para os meus pacientes, tal, que é importante esse lugar do tédio, do silêncio, de você pensar, né, entender o que está acontecendo com você. Então, acho uma contribuição aí. Obrigada. Então, eu acho que é uma pergunta muito profunda para pouco tempo. A gente pode continuar ela depois. Suco de laranja, até um suco de laranja que você tome tem que ser para a glória de Deus, né? Então é uma pergunta que pode você se perguntar, né? Eu estou tomando esse suco de laranja para a glória de Deus. Eu só não lembro agora quem falou, mas foi uma pessoa importante. E aí basicamente acredita que foi. Mas basicamente é uma pergunta que eu me faço quando eu tenho essa dúvida que você falou, se esse filme vai ser para a glória de Deus ou eu vou conseguir
foi um grupo de jovens que me falou esse termo, né? Mas depurar bem esse filme, eu estou com cabeça para isso. Porque quando a gente está muito cansado, a gente vai absorver muito mais e vai refletir menos sobre as pautas que o filme quer passar. Então, às vezes, isso pode ser um problema. Enfim. Eu acho que só, baseado nisso que você falou, só um adendo aqui no que eu já tinha falado antes. Quando eu falei zumbificação, isso não significa só ficar preso na tela, tá? Então, por exemplo, você ficar maratonando uma série o domingo inteiro, lá sentado, inerte, é essa postura inerte que é a zumbificação, entendeu? Agora, sobre o que você falou, eu acredito que haverão sinais. Tipo, às vezes, a prudência, ela passa muito de uma sensibilidade espiritual mesmo, de perceber, tipo assim, olha, isso está me afastando ou não de Deus, né? E, gente, a verdade é o seguinte, é muito difícil de você saber se algo está te afastando ou não de Deus quando você só se encontra com Deus no final de semana no culto, entendeu? Mas se você se encontra com Deus durante o dia, você sabe quando algo está te afastando ou não de Deus. Você vê que uma série, você está vendo uma série lá, que está te deixando... Não precisa nem necessariamente ser uma série que está te deixando tentado, entendeu? Pode ser uma série que está te deixando com raiva, entendeu? Pode ser uma série que está te deixando para baixo, e aquilo nada contra a tristeza, mas algo que está, tipo assim, realmente deprimindo mesmo, entendeu? Tô lá assistindo, sei lá o que, sei lá, tô lá vendo Black Mirror, lá, nossa, minha vida não faz sentido nenhum, né? Tipo assim, então, eu acho que os sinais que eu falei é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo... Existem duas posturas que a gente tem que... são dois personagens bíblicos que eles incorporam esses dois extremos, né? Que é aquele que é virado para as trevas e aquele que é virado para a luz. Né? É o limbo, eu gosto de chamar de limbo, é o Nabucodonosor, quando ele vira aquela besta. Né? Aquele momento em que ele vira aquela besta, todos nós estamos sujeitos a isso diariamente, entendeu? Virar o Nabucodonosor ali não é o seu fundo do poço, você faz isso o tempo inteiro, a não ser que você esteja no fundo do poço o tempo inteiro. Mas essa postura do Nabucodonosor é uma postura normal. O que é a postura do Nabucodonosor? É virar o rosto contra Deus, entendeu? E quem é o outro personagem? É Moisés, que viu a face, né? Ele viu a glória pela fenda da rocha. Então, nós temos que ter esse entendimento do seguinte, eu estou assistindo um filme aqui, cara, se esse filme está me fazendo amar mais a Deus e aos atributos dele, porque, por exemplo, tem muito filme que não vai falar, tipo assim, ó, esse aqui é Jesus Cristo, entendeu? Mas você vai amar o filme porque ele exalta a justiça, entendeu? Você vai falar assim, cara, que bonito, né? Vou contar aqui a experiência que eu e a Bel tivemos ontem no MASP. Foi algo muito, muito sutil, né? Mas a gente ficou vendo duas menininhas encantadas com os quadros do Renoir, sabe? E aquilo... Não, do Geométrico, né? E foi tão lindo ver aquilo, entendeu? Tipo assim, foi só isso, entendeu? Eu não vi ali um 100% Jesus colado na testa delas, entendeu? Eu só vi uma alegria delas estarem ali. Aquilo emocionou a gente, entendeu? E a gente ficou assim, cara, isso é belo. Isso é belo. E a verdade, eu acho que essa é a grande questão, é que o belo é tudo aquilo que se aproxima da cruz de Cristo. E o feio é tudo aquilo que se aproxima do que pregou Jesus, entendeu? Tudo que é belo é porque de alguma forma é harmônico, de alguma forma se aproxima de Jesus, entendeu? E tudo que é feio também, então meio que a cruz, ela é um núcleo da existência, entendeu? Novamente, um assunto super complexo para falar em pouco tempo, mas a cruz é de onde vem dela, quando o guarda fura e sai sangue e depois sai água, essa é a ideia, né? Tudo que é morte sai daquela cruz, tudo que é vida sai daquela cruz, entendeu? Então, quando a gente vê um personagem que se sacrifica pelo outro, a gente se emociona com aquilo é belo, né? E aquilo é porque aquilo expressa a cruz, entendeu? Mas você vai ver uma coisa, que em nada te faz amar a Deus, saiba, não é para você ver isso, não é para você assistir isso, entendeu? Eu acho que esse talvez seja um bom critério. Você. Depois é ele, mas pode falar. Eu vou para um outro lado do entretenimento, que é a publicidade. Eu sou publicitária e eu estava conversando com um dos pastores da minha igreja, que é a IPVM, e ele era publicitário antes dele se tornar pastor. E nisso eu estava conversando com ele e falou, olha, eu trabalhava na Sky. Um dia chegaram para mim e falaram assim, você vai ter que fazer uma publicidade para o canal pornô. Ele falou, não, calma aí, o que eu vou fazer agora?
E aí o amigo dele viu ele incomodado com isso, sabia que ele estava na caminhada cristã, e falou, cara, deixa que eu faço, fica tranquilo, você não vai ter que precisar fazer isso. Ele falou, nossa, ainda bem, porque isso aí não vai me fazer bem, não. E aí ele ia negar, obviamente, o que ia causar uma demissão. E depois disso, depois dessa pergunta, ele decidiu sair dessa área totalmente, porque é uma área muito complexa, muito difícil, até juntando com a palestra que a gente teve do trabalho. Hoje, eu acho que o entretenimento também está muito disfarçado na publicidade, né? Tudo que a gente roda hoje tem uma publicidade ali, tem algo, e eu acho que a gente não escolhe muito o que a gente consome mais. A gente está rodando ali, vê influenciadores, até mesmo no meio cristão, que assim estão promovendo coisas e produtos, ou até mesmo cursos, né? E o mais interessante, chegou para mim essa mesma situação desse meu pastor. Eu trabalho no grupo Smart Fit, no marketing deles, e eles falaram assim, ó, tá chegando o Dia dos Namorados, a gente precisa de um casal gay. Eu falei, nossa, e é na Biorritmo, no caso, né, que é dentro do grupo. Eu falei, nossa, eu vou para casa, não falei nada. Orei, ajoelhei, falei, Senhor, não me deixe passar por essa situação. Vou ter que falar não e eu vou ser demitida. No dia seguinte, teve uma reunião e falaram assim, a gente conversou entre todos os nossos diretores e a gente não levanta bandeira aqui, não vamos ter que colocar nenhum casal gay. Eu falei, graças a Deus, porque eu já ia ser demitida, eu já ia estava pronta ali, eu saía a noite inteira, vou falar, não, gente, isso não convém com o que eu acredito, e é uma situação muito difícil. E isso ia ser uma publicidade que ia, óbvio, ia entreter as pessoas mostrando que a pessoa é feliz numa academia, que ali ela pode conquistar o corpo dos sonhos, e que qualquer um pode ir, seja um casal gay ou aquilo, né? E é mais uma reflexão. Será que hoje a gente escolhe o que consome? Eu acho que não mais, né? O entretenimento virou uma vitrine para a publicidade também, o que é muito difícil. Eu acho que, até puxando um ponto desse dilema do trabalho, né? Se tem mais gente aqui que passa por dilemas assim no trabalho, porque muita gente passa por isso, né? Gente, a verdade é que o trabalho, por mais que ele seja bom, né? Por mais que ele seja algo... Vocês já ouviram, né? O Paulo falando. Ele também está dentro de um sistema corrompido, um sistema quebrado. E isso torna o trabalho suscetível a experiências como essa, né? Eu acredito que a gente precisa de fidelidade a Jesus nesses contextos, entendeu? E não é uma fidelidade farisaica, tá? Mas é uma fidelidade a Jesus. E assim como Daniel foi poupado dos leões e os amigos dele foram poupados da fornalha, você foi poupada naquela reunião, entendeu? De alguma forma, isso é uma intervenção de Deus, né? Ele fala assim, ó, eu só quero sua obediência, o resto eu providencio. Entendeu? É o que Deus fala para Abraão. Vai matar Isaac. Deixa que o cordeiro providencie no meio do caminho. Então a gente tem que ter essa coragem cultural, sabe? Que é uma coragem que não é de ser farisaicos, propagandistas evangélicos que só mancham o nome de Jesus, mas que tenha coragem de falar, não, aqui eu não vou. Entendeu? Eu acho que a gente tem que saber trilhar esse caminho. Diga, meu irmão. Tudo bom, Gabriel? Meu nome é Everton, prazer ouvi-lo. E a minha pergunta é mais num outro sentido. A gente falou muito da questão do consumo, do entretenimento como consumo. A minha dúvida vai no sentido do que o Efeito Prisma tem, eu percebo, tem se empenhado em fazer, em ter essa presença fiel nessa sociedade do espetáculo. Para quem está querendo, eu tenho visto muito o entretenimento como um meio para a gente divulgar ou expressar alguma coisa. Que dicas você daria para quem tem esse propósito de ser mais intencional, principalmente nas suas redes sociais, exercer essa presença fiel, principalmente com essa intencionalidade? Explica um pouquinho melhor. Sim. Eu percebo muito nos posts do Prisma que ele tem uma preocupação muito grande em fazer essa conexão com a cultura. E isso é muito legal, porque a gente consegue, de fato, ter conversas mais intencionais, principalmente com o nosso entorno, né, de uma forma que faça mais sentido. E a gente, muitas vezes, nós também temos a necessidade, às vezes necessidade não, a gente tem uma das funções contemporâneas, a gente é esse agente digital, esse agente que propaga a cultura, que expressa alguma coisa. Então, se a gente abrir aí o Instagram, a gente vai ter vários stories aí falando sobre a conferência, e isso é legal nesse momento. Mas, principalmente no dia a dia, eu percebo que eu não tenho essa intencionalidade de fazer isso com um propósito específico.
da forma como o efeito prisma tem tido. Você tem alguma dica a partir da experiência que você foi construindo aí durante esses anos para dar para a gente? Poxa, pensa nisso quando você for postar. Eu sei que a gente tem falado muito da glória de Deus, mas de uma forma mais prática. Como é que você tem expressado isso? Então, a gente apanhou muito nesse caminho, né, ao longo de 5 anos. Inclusive, esses dias a gente apareceu no Bibotalk, o Cacau falando assim... Não é o Cacá, não. O Cacau. O Cacau falando assim... Não, o Prisma tá bom, né? Antigamente eles eram ruins. Eu falei, velho, era ruim mesmo. Porque, assim, a verdade é que a gente já foi muito apressado, sabe? A gente era muito apressado, saía algo e a gente queria fazer um post sobre algo, entendeu? Então eu acho que essa coisa do esperar, por exemplo, saiu o censo, a gente está querendo fazer um post sobre o censo e até agora não fez, né? Mas acho que existe muito essa coisa, né, de não ser afobado pelo hype, entendeu? Eu acho que o caminho é mais de, tipo assim, o que de fato esse artefato cultural tá falando, que de fato as pessoas precisam ouvir, entendeu? Tipo assim, já tem muitas vozes, entendeu? Acho que talvez o conselho mais prático que eu posso dar é: você não vai salvar ninguém. Acho que esse é um bom conselho. A gente não vai salvar, a gente tem que ser mensageiros fiéis, entendeu? E falar quando for nos dirigir da fala, entendeu? Mas por enquanto manter a calma, assim, né? Manter a prudência cultural, não querer meter o evangelho em tudo, né? Eu acho que é tentar ter uma escuta ativa para conseguir fazer igual o John Stott falava: ouvir o espírito e ouvir o mundo, né? A gente precisa ter a calma para ter uma escuta ativa e escutar o que de fato a cultura está clamando. Se a gente ficar nessa pressa de querer produzir coisas, né? E aí eu acho que vem muito contra essa questão do tédio e do processo, né? Porque a gente quer o lá, né? A gente quer o... Fiz um lá aqui, explosão na minha vida, aqui, ó, grande marco da minha vida. Agora vamos pro próximo grande marco da minha vida. A gente odeia os entremeios, né? Então, eu acho que a gente pode ter essa prudência cultural, né? Só porque ele tinha levantado antes, mas vou tentar responder rapidinho. Eu queria ouvir a sua opinião sobre um comportamento que eu acho que é muito frequente assim nos cristãos, que é nos momentos de desencorajamento, desânimo, quando as emoções estão mais desalinhadas, a gente não fazer como a Bíblia orienta, de buscar refúgio em Deus, mas buscar refúgio nas telas e em outras formas de entretenimento barato. Queria assim ouvir sua opinião sobre quais são os efeitos espirituais disso, porque é algo que a Bíblia fortemente recomenda. O Senhor é nosso refúgio, nossa torre forte, enfim. E quais são as possíveis implicações negativas, né, para a nossa vida espiritual desse comportamento. E esse processo assim, de mortificação mesmo, assim, do pensamento, das emoções. Porque quando você faz isso, você literalmente assim, tá, não vou pensar sobre isso, não quero refletir, não quero processar, só quero algo que me distraia, que cubra isso, sabe? Queria ouvir sua opinião um pouco sobre esse processo. Eu acho que as telas, elas não são um caminho alternativo. Elas são um bloqueio mesmo, entendeu? A gente se vê... A verdade é como se... Quem aqui já leu Até que Temos Rostos, do C.S. Lewis? Óbvio que é do C.S. Lewis. Então, tem um livro, nesse livro, é uma ficção, e ele narra a história da Psique, que é uma menina na Grécia ali, que ela fala, né, que ela sempre escutava esse chamado, né, num castelo ali na montanha, sempre chamando ela, desde a eternidade, desde que ela se entende por gente, ela sente esse chamado, né? E a verdade é que esse chamado existe pra gente também, sabe? A gente tá constantemente sendo atraídos, assim, pra luz, sabe? Inclusive, aqui é um exemplo alternativo, mas no Drácula, isso é muito frequente, no livro do Drácula, a mulher, ela é sempre atraída pelo morcego, né? Quando ele tava na janela. E é algo muito parecido que acontece, assim. A gente é como se tivesse uma pomba do lado de fora da janela, sempre chamando a gente pra ir até ele, assim. E aí a gente pega o celular e não vê mais ela, entendeu? Tipo assim... E a verdade é que a presença de Deus, ela é muito delicada, ela é igual uma pomba. E ela, qualquer movimento, a gente perde ela, assim. Então eu acho que
a voz está te chamando. E você não precisa de uma grande redenção para se chegar até essa voz. Essa redenção já foi feita, entendeu? Então, eu acho que, assim, o efeito é esse, né? Eu acho que a gente... O motivo pelo qual a gente pega o celular é o mesmo motivo pelo qual a gente vai até Deus. É essa grande insatisfação do nosso coração que precisa ser satisfeita, entendeu? Só que a gente está colocando a satisfação no lugar errado. Então, eu acho que é fazer esse esforço, é não esperar demais por um momento crucial da sua vida em que Deus vai se revelar e vai falar assim, eu te chamo. Não, Ele já está te chamando, entendeu? Então, eu acho que seria por esse caminho. Bom dia. A minha pergunta é mais relacionada com a questão do entretenimento, mas do ponto de vista das histórias. Uhum. Até casando um pouco com o que o pastor Paulo falou hoje de manhã, eu estava refletindo sobre a questão de, quando a gente estiver com a realidade redimida, como que vão ficar as histórias? Porque se a gente for pensar assim, toda história tem um conflito, senão não tem história. Então, por exemplo, você vai fazer um filme, tem o vilão. Você vai contar alguma coisa, a Bíblia tem todas as questões do bem e do mal. Quando a gente estiver lá no novo céu, na nova terra, não vai ter o pecado. Então, aí eu queria saber o que você pensa, assim, como que nós devemos esperar as histórias redimidas? Não vai ter mais história no céu? Ou a gente vai ter um novo jeito? Assim, eu fiquei pensando isso. Eu recebi essa pergunta no primeiro mês do Prisma, por isso que eu ri. Tem mais um ali que fez a pergunta. Ali, ó, tem dois, na verdade. Vamos lá. A gente vai ter memória. As lágrimas vão ser enxugadas, elas não vão ser esquecidas, elas vão ser enxugadas. Entendeu? A gente não vai tomar uma amnésia ali e adorar. A ideia é justamente essa. A redenção, ela é tão perfeita porque a gente vai lembrar do que Deus fez para matar o pecado. Entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter histórias que lembram do passado, entendeu? Que contam a história do grande herói, sabe? E que todos os heróis que a gente conta aqui hoje dizem respeito, falam sobre Jesus, né? Então, acho que seria esse o caminho. Novamente, eu estou respondendo muito rápido, mas acho que seria por esse caminho. Eu fico pensando um pouco assim, na parte prática, né, do entretenimento. Eu fico imaginando assim, Jesus do meu lado, literalmente do meu lado. Quando eu penso em glorificá-lo, e pensando em glória como resumo de todos os atributos de Deus, eu entendo assim, se eu mexer no celular e Jesus está do meu lado, o que ele vai estar falando para mim? Porque se você for ver os pais mexendo nos celulares e os filhos ao lado, muitas vezes os filhos estão correndo, brincando, se divertindo, e os pais estão ali, só no celular. Pergunta é, e se eu imaginar Jesus do meu lado, eu estaria prestando atenção nele? Eu estaria olhando para ele? Então, portanto, assim, quando a gente vai num parque e vê um céu azul lindo, você fala, nossa, Jesus, que coisa linda. Daí ele está do outro lado, sim, eu que fiz isso. E você está aqui para você ver isso. Então, eu fico pensando muitas vezes em entretenimento, assim, Jesus do meu lado. O que eu estou consumindo e vendo está atribuindo glórias a Ele no sentido de Jesus fez, e eu estou vendo Jesus, o Senhor fez isso, que incrível. Então, assim, isso baliza muito a minha atitude. E até mesmo monitorar, por exemplo, murmuração. Quando você murmura e você não fala, quem é a única pessoa que está te ouvindo? É Jesus, que já sabe de tudo e quer trabalhar em você a santificação. Então, assim, até o murmurar você começa a se monitorar, porque você pensa, Jesus está do meu lado, o Cristo está do meu lado, eu estou glorificando Ele. E eu acho que nem precisa de tanto exercício imaginativo, né? Basta você pensar, imagina você no celular e seu pai lá do lado. Seu pai mesmo, entendeu? Então. Tipo assim, basta a gente ver uma cena de uma criança com o avô e a criança no celular, né? A gente vê aquela cena e a gente acha feia. A gente vê alguém numa praia maravilhosa mexendo no celular, a gente acha aquilo feio, né? Tipo assim, por quê? Porque a pessoa não está desfrutando. Então, o exercício imaginativo ele não é tão difícil, porque de fato já é feio, entendeu? Então é isso. A verdade é que no momento em que a gente está no celular desprezando ali um familiar, Cristo está ali sendo desprezado mesmo, entendeu? No momento em que a gente está desprezando um céu bonito, Cristo está ali sendo desprezado. Não porque a gente é panteísta e acredita que Jesus é o céu, entendeu? Mas que é algo que ele fez, né? E é algo que diz sobre ele. Enfim, muito bom, muito bom.
Para a gente não entrar, né, nesse dilema de várias perguntas do que pode e não, o que não pode, eu queria entender como que a gente pode fazer essa diferenciação entre criatura e criação. No sentido de que, quando a gente fala sobre entretenimento, e principalmente sobre arte, a gente está falando sobre algo que a gente expressa. Então, é uma expressão do que vem de dentro. Mas nem tudo que vem de dentro da gente é algo bom. Mas, quando eu penso em obras, por exemplo, eu não sei se todos vão concordar comigo, né? Mas quando eu penso, por exemplo, sei lá, na trilha de Interestelar, eu ouço aquela trilha e eu falo, cara, aquela trilha ela tem algo diferente, sabe? E eu consigo entender que quando a gente tem essa cosmovisão cristã, eu creio que a gente consegue olhar para determinadas obras e ainda assim tirar algo bom dessas obras, né? Mas quando a gente fala no contexto de pessoas que eram cristãs, que desenvolveram obras, criaram coisas para o meio evangélico, para o meio cristão, mas que em algum momento, teoricamente, caíram em apostasia. Na nossa visão, a gente sempre retrata como não vamos consumir essas obras. Mas como que a gente conseguiria fazer essa diferenciação entre quem criou e aquilo que foi criado? Pois é, você pode achar um quadro do Hitler bonito. Sabia que Hitler pintava? Pois é. Você pode achar um quadro do Picasso bonito, porque Picasso era um terrível misógino. E aí? A gente pode separar a criação a criatura do criador, né? E, cara, essa é uma pergunta que não é de teologia. O que ele falou? Kanye West. Kanye West. Cara, essa pergunta aí, ela é profunda, véio. Ela é densa porque ela excede o campo da teologia. Ela vai para o campo da arte, né? E, cara, assim, de certa forma, você não consegue separar a cosmovisão do autor da obra dele. A cosmovisão do autor vai estar na obra dele. Basta ver os quadros das Demoiselles de Picasso, né? As mulheres ali são objetos, entendeu? E era assim a cosmovisão dele, né? Você tipo assim, enfim, mas ainda assim existe um outro fio sustentador ali, que às vezes a teoria da arte, às vezes não, sempre a teoria da arte vai ignorar, que é o quê? Graça comum, né? É a graça comum de permitir que alguém que é um pecador assim, todo mundo é pecador, né? Mas estou falando assim, alguém muito ruim fazendo algo bonito. Isso se chama graça comum, entendeu? É Deus sustentando, né? É claro que a obra vai expressar a cosmovisão do autor, entendeu? Mas existe também um freio de graça que Deus dá, chamado graça comum, que é o que permite aquele resto de imagem de Deus que está ali presente produzir algo bom, entendeu? Então, eu acho que, enfim, novamente, as perguntas mais bizarras, né, velho? Eu deixei... Nossa, Deus. Ai, e aí, tem mais gente? Não, pessoal, a gente pode conversar depois, né? A gente almoça aí, sei lá, come um hambúrguer junto. Mas é isso, obrigado, viu, pessoal?